Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, chegando junto com você a mais uma sexta-feira, trazendo informações, novidades e algumas reflexões muito importantes de coisas que estão acontecendo aqui no nosso país e fora do nosso país também, que muitas vezes passam despercebidamente aos olhares até mais atentos aqui no nosso país. Você que está chegando agora, antes de mais nada, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso portal e vir se somar aos mais de 1.150.000 amigos e amigas que se inscreveram e que estão conectados através do nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E nunca se esqueça de dar o seu joinha nos nossos vídeos, o seu comentário. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui da seção de comentários do nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, analisando os principais jornais hoje no Brasil, as principais capas, vou colocar aqui só as três da Folha de São Paulo, Estado e o Globo, tá? Essas três aqui estão colocando como destaque principal esse personagem sinistro que eclodiu, né, no nosso país, o senhor Vorcaro. E todas as conexões que ele teve e que fizeram aí com que muita gente ganhasse dinheiro e muita gente perdesse dinheiro ou ficasse com muitas tensões em relação às suas economias. As manchetes são: Folha de São Paulo. Polícia Federal prende ex-presidente do BRB por esconder imóveis de 146 milhões de reais. Será que ele andou comprando imóvel também com dinheiro vivo? O Estado de São Paulo, Estadão. Ex-chefe do BRB é preso por receber 74 milhões e 600 mil reais em imóveis de Vorcaro, diz Polícia Federal. O Globo. Ex-presidente do BRB ganhou apartamentos de luxo de Vorcaro como propina, diz Polícia Federal. E diz que é propina grossa, né? Os outros jornais no Brasil inteiro também estão mencionando porque prendeu uma pessoa que está no centro de um furacão, dá sempre cria algum interesse. Agora, a maior parte do povo brasileiro não tem a menor ideia do que é Vorcaro, o que é Banco Master, o que é o BRB, o que aconteceu. Mas tem um personagem aí que tem uma história com essa corrupção, né? Que está evidente aí. O jornal O Tempo de Minas diz: ex-presidente do BRB é preso suspeito de obter propina do Banco Master. O Zero Hora, do Rio Grande do Sul, ex-dirigente do BRB, é preso por suspeita de receber imóveis de luxo como propina de Vorcaro. Gente, é muito holofote, né? Agora, o Banco BRB andou favorecendo também algumas figurinhas. E uma das figurinhas é o senhor Flávio Rachadinha. Porque essa história aí do senhor Flávio Rachadinha, isso aí não é inventar calúnia, né? Não é fazer nenhum tipo de difamação, são fatos objetivos. Esse cara que foi preso agora, ele era o presidente do BRB, portanto, é a figura que pavimentou um financiamento aí não é nem de pai para filho, né? Esse de mãe para filho querido, para o Flávio Bolsonaro adquirir um imóvel ainda de valor suspeito, e aí também não é nenhuma calúnia, porque todo o mercado sabe que o imóvel que ele comprou foi subavaliado nesse tipo de transação. Todos os imóveis dos vizinhos valem muito mais. Então, essa gente tem um dedo muito especial, né, para comprar imóveis, para vender imóveis e ganhar muito dinheiro. Então, a manchete do Metrópolis é: Paulo Henrique era presidente quando o BRB deu polêmico financiamento de 5 milhões e 900 mil reais a Flávio Bolsonaro. O senador e pré-candidato a presidente da República comprou mansão em 2021. Financiamento de 360 parcelas foi quitado em 3 anos. Então, quer dizer, aquilo que era para ser quitado, né, num período muito longo, né, essa figura conseguiu arrumar um dinheirinho, ou tinha algum dinheirinho guardado, e quitou o imóvel. Né? É uma coisa fantástica. Né? E aí o seguinte, o Estado de São Paulo hoje está fazendo uma matéria no editorial, que é uma peça de defesa do Flávio Bolsonaro, é coisa meio inexplicável, porque do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, porque o Estado de São Paulo defende a não lógica, defende o não sistema, ele defende o Estado não democrático e não democrático de direito, porque
O que eles estão falando aqui em defesa do Flávio Bolsonaro é uma coisa absurda, você vai saber por quê. O título é esse aqui, ó, A Judicialização do Debate Eleitoral. Como judicialização do debate eleitoral? O que significa isso, né? O que significa isso, na opinião do Estado de São Paulo? Escreveu aqui, está escrito no editorial, decisão de Moraes de autorizar inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia. Suposta calúnia? Como é uma suposta calúnia? Ou você faz uma calúnia, ou você não faz uma calúnia. Porque se você diz uma verdade, não tem calúnia nenhuma. Agora, quando você imputa a alguém um crime, como é que é isso? Uma suposta acusação de um suposto crime? Já é um negócio complicado aqui nessa linha fina aqui do editorial. Decisão de Moraes de autorizar inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula serve de alerta para o perigo da intromissão do judiciário no debate público. Olha só, gente, é uma coisa tão primária, porque o poder judiciário, no mundo todo, ele é um poder inerte. O que significa isso? O magistrado está ali só para julgar caso concreto que aparece para o magistrado. Isso é em qualquer sistema. Sistema islâmico, sistema ocidental, sistema europeu, sistema norte-americano, enfim, o sistema na América Latina, no sistema árabe, em todo canto, sistema chinês, sistema japonês, em todos esses lugares, o Poder Judiciário ele é inerte, o juiz está ali, ele tem que ter uma imparcialidade. Quando chega o caso para ele decidir, ele vai decidir, ou ele tem que decidir. A isso se chama jurisdição, que vem do latim juris dicere, dizer o direito. Então, o que faz o magistrado? Ele diz o direito no caso concreto. Então, se chega uma demanda até o magistrado, ele não pode botar na gaveta rasgada e dizer, não vou falar nada. Não, ele tem que dar um despacho, mesmo que seja um despacho negativo, mesmo que seja um despacho para dizer que aquilo é improcedente, mas tem que dizer alguma coisa, ele tem que dizer o direito. Juris dicere, né? Enfim, então o que o Estado de São Paulo está querendo? Que alguém que é acusado, um presidente da nação, que é acusado de ter praticado crimes de narcotráfico, simplesmente diz, não, isso é do debate público, deixa o cara me difamar, isso faz parte, eu não vou acionar o Poder Judiciário, não. E uma vez acionado o Poder Judiciário, o que o Estadão quer que o Judiciário diga? Não, isso é brincadeirinha, senhor Lula, senhor presidente. Deixa o rapaz falar as coisas que ele quiser, né? Não pode ser assim. Então, em dado momento, eles dizem o seguinte no editorial. Aos fatos. No início de janeiro, Flávio fez uma postagem no X associando a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro a futuros reveses para Lula. No caso, Flávio Bolsonaro está dizendo que o Maduro ia fazer delação, né? A delação incriminaria o presidente Lula. No texto, o senador fluminense afirmava que o petista seria delatado por Maduro, supostamente as autoridades dos Estados Unidos que o capturaram, e relacionava o episódio ao fim do Foro de São Paulo, além de aludir a supostos vínculos de Lula com o tráfico internacional de drogas, esquemas de lavagem de dinheiro e apoio a ditaduras de esquerda. Sem dúvida, são imputações muito sérias, ademais feitas em uma mídia social de amplo alcance, mas nada que destoie da agressividade típica das disputas eleitorais de nossa história recente, sobretudo as mais acirradas. Então, o que eles estão querendo, gente? Que não tenha, o judiciário não diga o direito? Mais pela frente, eles dizem o seguinte: esse jornal não ignora que a liberdade de expressão não é absoluta no Estado democrático de direito. Tampouco defende que acusações infundadas devam circular sem qualquer possibilidade de responsabilização. Ué, então estão reclamando do quê? Mas no que concerne ao debate estritamente eleitoral, há de prevalecer o princípio da mínima intervenção. Só que, Estadão, isso não é um debate minimamente ou meramente eleitoral. Nós estamos vendo uma pessoa que age como bandido, uma pessoa que é filho de um outro bandido, porque aí não é calúnia, porque ele está preso, está cumprindo uma pena por crimes que cometeu contra o Estado de Direito, e essa figura está criando situações imaginárias que prejudicam a reputação, a honra e causam prejuízos eleitorais a uma outra pessoa, no caso o presidente Lula. Então o que eles querem?
E quem nesse país melhor que Lula para rebater as acusações que lhe foram feitas por Flávio Bolsonaro usando a mesma arma do adversário, o discurso. Então, para o Estadão, você pode ser xingado, pode ser ofendido, aí você rebate, né? Você explica e está resolvido o problema. Gente, é uma coisa tão absurda, tão assim ilógica e tão infantil que é difícil a gente entender que alguém do estado de São Paulo que tem alguma capacidade cognitiva tenha conseguido produzir uma coisa tão imbecil. Mais preocupante é o papel assumido pela STF, ao admitir a abertura de um inquérito policial em contexto evidentemente político. Moraes reforçou a percepção geral que a sociedade de que o Supremo se tornou um anexo do Palácio do Planalto, que depois de suas excelências não reclamem do impacto que isso terá nas urnas. Gente, é muita cretinice, né? Aí, enfim, eu quis comentar isso com vocês hoje, para vocês verem como é que o sistema, né? Aliás, é muito engraçado, né? Porque essa gente do bolsonarismo, eles dizem que são contra o sistema. Mas eles não são contra o sistema. Até porque eles são as piores coisas do sistema. Eles são a excrescência do sistema. Então, eles não têm como combater um sistema que é o sistema que possibilita a existência dessa excrescência dentro desse sistema. E aí é o seguinte, o Estadão vem com uma avaliação também por quais seriam os fatores que levaram ao avanço de Flávio Bolsonaro sobre Lula nas pesquisas, né? Eles colocam esse editorial aqui. E é o seguinte, gente, é só viagem na maionese, porque o que eu estou vendo aqui de uma análise geral, e isso atinge até pessoas, né, da estrutura do governo, da estrutura do governo Lula, o pessoal que cuida da SECOM, porque eles acabam pegando essas falas como se fossem falas vindas de análises perfeitas. Diz aqui a análise do jornal, com os entrevistados que fez, né? Cansaço e economia jogam contra Lula. O avanço de Flávio Bolsonaro nos últimos meses acompanha o desgaste vivido pelo presidente Lula. Segundo Cília Schumann, céu da ideia, esse cenário beneficia o candidato da oposição. A maioria do eleitorado, 51,5%, declara na nossa pesquisa que Lula não merece mais um mandato. Isso favorece o candidato da oposição, no caso Flávio. E o Flávio merece o mandato por quê? Então é assim, Lula merece, o Flávio merece. Então é merecimento que é corrida, quem está correndo mais, enfim, é um negócio tão... Bom, para especialista, há dois fatores por trás da resistência do eleitorado a um quarto mandato de Lula. O cansaço da figura do petista, que disputará a presidência pela 7ª vez. Olha só, gente, é também uma coisa muito subjetiva. Porque quando o país está indo bem, os indicadores estão bons, as pessoas estão recebendo retorno do Estado, é muito comum um governante bem avaliado, ele receber o voto porque a pessoa não quer partir para nenhum tipo de aventura. Então, é aquela velha história que você já ouviu, né? Você acha que é razoável trocar o certo pelo duvidoso? Trocar o certo pelo miliciano? Aliás, o Flávio Bolsonaro hoje fez novas postagens criminosas também nas redes sociais dele. Isso, mas segundo o Estado de São Paulo, não tem que ser feito nada, e se fizer, o Judiciário também não tem que se meter nessa história. São avaliações extremamente míopes, porque eu tenho dito para vocês, o cerne da questão é a comunicação. E não fui eu que inventei essa história. Eu tenho sempre dito aqui para vocês que o filósofo Hegel dizia que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. O Chacrinha traduziu isso para quem não se comunica se trumbica. Então, gente, se tiver comunicação o tempo todo, comunicação explicando as coisas, comunicação rebatendo todas as infâmias, a montanha de agressividades que são jogadas todos os dias, esse quadro se reverte. Por isso que eu acredito que é possível o presidente Lula ganhar as eleições no primeiro turno. Agora, para isso precisa arregaçar as mangas e vir para o embate e não sair das redes e o tempo todo martelar quem são os seus adversários, o que eles representam, com quem eles estão conectados no plano internacional e o que isso representa de ruim para o Brasil e representaria para o mundo se essa gente voltasse ao poder. É isso. O cerne é a comunicação e eu tenho certeza que você concorda com isso. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Tchau!